Nós vamos iniciar uma série de sermões na carta de Paulo aos Colossenses. Como sempre tem estado claro para os irmãos, nós sempre pregamos de forma lectio contínua. Nós escolhemos um texto da Bíblia, um livro da Bíblia, ou partes importantes e centrais do livro, e nós vamos expor essas partes. E nós estávamos numa exposição no livro de Provérbios, onde nós aprendemos que o temor do Senhor é sabedoria. E nós agora iniciaremos uma série de sermões no Novo Testamento. A gente sempre está mesclando entre o Novo e o Antigo Testamento. Na carta de Paulo aos Colossenses, queridos, e o tema dessa nossa série será Cristo é suficiente. A mensagem de Colossenses para a igreja contemporânea. E ficará claro do porquê deste tema. O apóstolo Paulo, conforme nós iremos ver no decorrer da exposição desta carta, vai mostrar que Cristo é suficiente para a vida da sua igreja, para a vida do seu povo. Não é necessário mais nada, ou Cristo e mais alguma coisa. Não é necessário sincretismo religioso. Nós precisamos unicamente de Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro do seu povo. Jesus é o centro da sua igreja. E nós veremos o quanto esta mensagem é relevante não apenas para a nossa época, mas para o contexto da nossa cidade em Cosmópolis. Uma cidade de muitas religiões, de muitas igrejas, igrejas de várias vertentes, mas que precisa aprender que Jesus e somente Ele é suficiente. Cristo é suficiente. E hoje nós meditaremos apenas nos versos 1 e 2 desta carta. Então abra aí a tua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versos 1 e 2. Parece ser apenas uma saudação, mas tem muito a nos ensinar. Colossenses capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Vamos orar mais uma vez, curve a tua cabeça. Ó soberano Deus Trino, bendito seja o teu santo nome. Obrigado porque temos o livre acesso para te adorar, para te engrandecer, para chegar diante da tua presença, Senhor, e poder nos dirigir a ti, o único e verdadeiro Deus, e saber que o nosso culto, feito conforme a tua palavra, é aceito por ti. Obrigado porque diante do Senhor temos a oportunidade de confessar os nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de aprender mais da tua palavra. E assim, ó Deus, como veremos nesta noite, que nós temos a nossa identidade bem definida, não naquilo que nós queremos ser, mas naquilo que Cristo fez por nós. Que nós temos a nossa identidade enraizada na vontade do Deus único e soberano. Ensina-nos, ó Deus, como isso impacta diretamente a nossa vida, a vida do nosso próximo e o lugar no qual nós habitamos, nesta cidade, aqui em Cosmópolis. Ó Deus, que esta palavra, como nós pedimos em todos os domingos, adentre os corações, crie morada, frutifique para a glória do nome do Senhor. Assim nós oramos confiados em Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, juntamente com a carta aos Efésios, Filipenses e Filemão, a carta aos Colossenses pertence a um grupo de cartas comumente conhecido como cartas da prisão. Todas elas de autoria do apóstolo Paulo. Isso porque provavelmente ele as escreveu quando estava preso em Roma, entre os anos 60 e 61 depois de Cristo, como é possível ver no livro de Atos. Existem outras especulações, como por exemplo, Paulo ter escrito a carta aos Colossenses e Filemão
em Éfeso, durante os anos 50 e 51 depois de Cristo, 10 anos antes dessa data proposta. Porém, não acha-se base bíblica para isso e os estudiosos tendem a entender que Paulo escreveu a carta aos Colossenses juntamente com as outras, enquanto estava preso pelo governo romano. Ele escreve a esta igreja, formada por santos e fiéis em Cristo, que habitava na cidade de Colossos. A igreja não era fruto direto do trabalho de Paulo, queridos. Provavelmente ela foi plantada por Epáfras, que é citado em Colossenses 1:7 e também no capítulo 4, nos versos 12 e 13. Epáfras foi convertido no ministério de Paulo em Éfeso, enquanto Paulo estava naquela localidade. E é bem possível também que Epáfras tenha sido pastor daquela localidade. Então Epáfras ele visita Paulo na prisão para relatar sobre a igreja em Colossos. E Paulo, diante do que fora relatado, vê a necessidade de escrever essa carta para pastorear a igreja daquele lugar. Como é que os apóstolos pastoreavam as igrejas do mundo da época, que foram plantadas por eles ou irmãos que eram próximos? Por meio de cartas. É por isso que nós temos as cartas do Novo Testamento. E Paulo escreve esta carta assim então, com o propósito de encorajar e instruir uma igreja que ele nunca havia visitado pessoalmente, mas que fora por meio do Senhor comissionado para isso. Mas o central aqui é que Paulo escreve, queridos, a carta com o propósito, acima de tudo, de refutar um falso ensino que circundava a igreja por intermédio de falsos mestres. Ao decorrer da carta, isso vai ficar muito claro para nós. Mas era uma espécie de falso ensino que misturava tradições judaicas, leis alimentares, festas de sábado, meio de purificação, formas de acesso a Deus, com práticas pagãs, de adoração a anjos, rigorosas disciplinas de autoenganação, busca de visões espirituais, experiências místicas, culto de mistério, dentre outras coisas. E esses falsos mestres provavelmente usavam toda essa espécie de sincretismo religioso, dizendo que era necessário para se aproximar mais de Deus, ou seja, Cristo não era suficiente. Era necessário Cristo e mais alguma coisa. Paulo, porém, lembra aos cristãos que tudo isso é vazio, diante da grandeza desta verdade, que em Cristo está toda a plenitude de Deus, e nele nós já temos tudo o que precisamos. Então isso será central na carta. Paulo se escreve para refutar o falso ensino, dentre outras coisas, mas acima de tudo para exaltar a supremacia e suficiência de Cristo como resposta à heresia ou qualquer outra coisa. E queridos, esse propósito de Paulo é válido para a nossa localidade também, para o contexto da nossa cidade. Porque como fora dito há pouco, a nossa cidade é uma cidade que busca recorrer ao sincretismo religioso para se aproximar de Deus. Há muitas igrejas neste lugar, cujo é necessário a pessoa de Cristo mais experiências com leis judaicas, com dias, com festas. Há igrejas aqui, por exemplo, que tem até a Arca da Aliança dentro da igreja. A Bíblia fala que ninguém sabe mais onde está a Arca da Aliança. O Senhor levou para si. Mas aqui muitos preferem isso. Também é necessário certas experiências. Pseudos experiências espirituais, transcendência, pular, cair, correr, subir pelas paredes. Porque só isso vai dar sentido à vida dessas pessoas com Deus. Mas Paulo vai nos mostrar, queridos, que Cristo é suficiente para a sua igreja. A obra de Cristo, a palavra de Cristo é suficiente para a sua igreja. Aliás, Paulo vai deixar claro que Jesus é suficiente para tudo, para salvar. Ele é suficiente porque é supremo. Ele é suficiente para a sua igreja, contra os falsos ensinos, para transformar vidas, para moldar relacionamentos, para a missão e suficiente para sustentar os colaboradores do Evangelho. Era comum também no mundo da época que as cartas começassem com uma saudação inicial. E Paulo começa essa carta com a saudação que nós acabamos de ler. Mas é curioso que, analisando o discurso da língua grega dessa saudação aqui, principalmente nesses 2 primeiros versículos,
fica claro que Paulo não está apenas fazendo uma saudação comum. Mas o que Paulo está fazendo aqui também? Ele está evidenciando que Cristo é o fundamento da nossa identidade. Cristo é aquele que constitui quem nós somos nele. Cristo não é apenas o nosso Senhor, mas Ele nos dá uma nova identidade. E isso traz todo o sentido à nossa vida, para que possamos tê-la e para que possamos vivê-la. Sendo assim, então vamos meditar, queridos, nesta noite, diante desses 2 versículos, no seguinte tema: Cristo é o fundamento da nossa identidade. Cristo é o fundamento da nossa identidade. E as palavras de Paulo diante dessa afirmação, queridos, nos faz lembrar, olhando para o verso de número 1 especificamente, que a nossa real identidade é estabelecida pelo chamado de Deus em Cristo. A nossa real identidade é estabelecida pelo chamado de Deus em Cristo. Paulo, como eu disse há pouco, começa essa carta com um tipo de saudação comumente vista em outras cartas do mundo de sua época. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento é possível ver uma saudação parecida lá em Daniel 4:1. Também no mundo greco-romano da época, as cartas vinham dessa mesma configuração. E eram compostas no seguinte molde: remetente, destinatário e saudação. Geralmente era uma saudação genérica, como por exemplo, alegria, felicidades, dentre outras coisas, algo que era desejado. Paulo, porém, ele vai configurar essa saudação típica, a forma do Evangelho de Cristo Jesus. Paulo, na verdade, ele pega questões cruciais do mundo da sua época, costumes, e ele traz aquela pitada do Evangelho para deixar a coisa melhor. É como aquela pessoa na sua casa, seja mãe, seja tia, seja quem for, que às vezes você faz uma comida, você acha que está maravilhosa, né? Isso já aconteceu comigo várias vezes. Você está lá cozinhando, fala: como é que isso aqui tá bom? Joguei um coentro aqui, nem todo mundo gosta de coentro, né? Joguei um coentro, uma cebola, um negócio aqui tá gostoso. Aí vem lá uma tia sua: deixa eu provar. Coloca na boca, peraí, aí joga lá um sal, um tempero, fica muito melhor. Então Paulo, ele dá esse gosto especial, esse sabor especial às coisas do mundo de sua época. Ele vai dizer o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Era uma prática comum na época de Paulo, especialmente entre famílias judaicas que viviam fora da Judeia, em territórios dominados pelos romanos. Lembre-se que o mundo da época era dominado pelo Império Romano. E nesse contexto era comum que as crianças recebessem um nome hebraico para ser usado entre a comunidade judaica e um nome em latim ou grego para facilitar a interação com o mundo romano e helenístico ao redor. Então Paulo, o que ele era? Ele era um judeu helênico. Ele era natural, porque o seu pai, a família era judaica, a mãe era judaica. E Paulo, então, ele nasceu em Tarso, da Cilícia, que ficava nas regiões da Ásia Menor, e não necessariamente em Israel. Então, provavelmente, ele tinha 2 nomes, um nome judeu e um nome helênico. No Brasil, por exemplo, a gente não recebe 2 nomes, a gente recebe um nome e um apelido. Não é verdade? Provavelmente você deve ter algum apelido aí. Tá? Eu tenho pessoas queridas próximas a mim na Bahia que antes dos filhos nascerem já tinham os apelidos. E geralmente os apelidos mostram a localidade que a pessoa pertence, né? Por exemplo, o nome do meu filho, Miguel, se fosse na Bahia era Miguel. Aqui já é Mig, é uma coisa mais refinada, né? O apelido da minha esposa, por exemplo, aqui é Isa, lá é Zazá. Lá é Zazá. E você pode ter aí o seu apelido, mas a verdade é que nós, no nosso contexto, a gente tem um nome e tem um apelido, mas não é costume de ter 2 nomes diferentes, só que era na época de Paulo. Então veja que Paulo aqui, ele não se apresenta mais como Saulo, porque Paulo antes era chamado de Saulo, que é o nome Saul. Era um nome judaico. Mas ele se apresenta como Paulo. Por quê? Porque era mais adequado ao mundo da época que ele estava evangelizando. Paulo, ele era apóstolo dos
gentios, assim então ele usa o seu nome em latim nas suas viagens missionárias, cuja primeira fica muito claro isso em Atos 13. E poucos, queridos, ressaltam isto, mas essa saudação inicial em cartas geralmente também carregava um caráter religioso. Por exemplo, eu vou ler um trecho para vocês da carta imperial de gratidão do imperador Adriano aos jovens de Pérgamo. Olha como ele escreve: o imperador de César, do deus Trajano Párticos, um filho, do deus Nerva, um neto, Trajano Adriano Augusto, do poder tribunal para a associação de homens jovens de Pérgamo, saudações. Veja a mesma configuração, mas observe aqui que ele usa um cunho religioso. E Paulo, ele traz a sua pitada diferente e diz assim: eu sou apóstolo do verdadeiro Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, comissionado pelo próprio Cristo Jesus, ele pertence ao verdadeiro Deus. Provavelmente Paulo não coloca aqui o seu aspecto enquanto apóstolo com a necessidade de defender o seu apostolado como fez em outras cartas, conforme nós vimos em 2 Coríntios na exposição passada. Mas ele estabelece suas credenciais desde o início. Ele é um apóstolo do Senhor. Lembre-se que não existem mais apóstolos. Mas pastor, eu ligo a TV, eu rodo em algumas igrejas aqui, tem apóstolo? Não. O último apóstolo chamado foi Paulo e o último existente foi o apóstolo João. Assim entendia a igreja. Hoje nós temos pastores, missionários e evangelistas, mas Paulo era de fato um apóstolo do Senhor. E isso conferia a ele autoridade para expor e refutar os falsos ensinos que havia naquele lugar, que estava correndo para a vida da congregação. Paulo foi, até onde se sabe, o apóstolo comissionado por Cristo para isso. Agora, queridos, fica algo claro para nós. Há algo sólido e divinamente estabelecido em nossas mãos. A base para o nosso pastoreio, que é a palavra de Deus. Qual é o problema do sincretismo religioso? Qual é o problema de religiões que querem Cristo e mais alguma coisa? Que a palavra de Deus não é suficiente. Mas as escrituras são a palavra de Deus dada por meio dos profetas e apóstolos inspirados pelo Espírito Santo do Senhor. E isso é suficiente. Se nós queremos saber como servir a Deus, se nós queremos ser cristãos de verdade, a palavra de Deus é suficiente. Deus usou um apóstolo para poder pastorear aquela igreja. Ele usa os escritos dos apóstolos e profetas para nos pastorear nos dias de hoje. A igreja não deve ser pastoreada por alguém que é central. Não pode ser a minha palavra enquanto pastor. Não pode ser simplesmente a palavra do conselho em si desta igreja. Mas tem que, acima de tudo, vir da palavra de Deus. Aqui é o centro. Por que nós tendemos a combater os falsos ensinos? Não é porque nós nos achamos melhores. Não é porque nós nos sentimos superiores. Muitos levantam essa bola contra nós. Não, vocês refutam as outras igrejas. Vocês não respeitam isso. Não é verdade. É porque quando você olha os escritos no Novo Testamento, muito dos escritos é para refutar a hipocrisia, as falsas religiões, os falsos ensinamentos que tiram a atenção de Jesus, que é o centro de todas as coisas. Essa palavra foi escrita aos seus leitores originais em Colossos, mas também inspirada por Deus para nos ensinar hoje, por meio deste apóstolo, o apóstolo Paulo. Paulo diz que ele é apóstolo por meio da vontade de Deus. O verbo utilizado aqui por vezes se refere à vontade decretiva de Deus. Ninguém se torna apóstolo. Você tem alguma profissão na sua vida. Você pode trabalhar como engenheiro, você pode trabalhar em qualquer outra empresa, um médico, um enfermeiro, advogado, administrador, seja lá o que for que você faça. Você tem a sua profissão. E geralmente é comum, porque nós no dia a dia corremos para as profissões que nós temos aptidão, achar que diante de Deus também nós podemos nos comissionar a algo. Mas não é verdade. Desde o apostolado até a vida cristã, é o Senhor que comissiona o seu povo.
E Paulo diz que é por meio da vontade de Deus, tendo Cristo como remetente à vontade de Deus para a base do seu ofício. E, em última instância, tudo vem da vontade soberana do Senhor. Aliás, deixa eu lhe falar algo. Apesar de você ter aptidão de trabalho, saiba que até isso mesmo foi o Senhor que colocou no seu coração. É só você ler Isaías 46, de 9 a 10. Meus queridos, seja um chamado específico para serviço integral ao Evangelho. Seja um chamado para pastorear, para evangelista, para missionário, para diácono, para presbítero, qualquer área de atuação dentro da igreja, é o Senhor que chama e capacita. Seja na atuação do corpo da igreja, no trabalho comum na igreja, é o Senhor que dá dons e capacita. É o Senhor que vai formando essa nossa identidade. Nós precisamos deixar muito claro isso. Porque quando foge disso, aí entra o coração do homem e as ações dos homens. As escolhas dos homens. E é por isso que às vezes a coisa desanda. É dito também aqui nesse primeiro versículo que está com Paulo, o irmão Timóteo. Isso é importante, queridos, porque na saudação nós temos destacado um cooperador fiel de Paulo. Timóteo acompanhou Paulo nas suas viagens, pregou ao seu lado, apresentou o ensino de Paulo a outros. Portanto, é natural que chame de irmão. Mas a carta permanece sob a exclusividade da autoria de Paulo, conforme Colossenses 4:18. Porém, Timóteo também é identificado como sendo um irmão aqui, diferente, por exemplo, das cartas endereçadas a ele quando era pastor. Parte da filiação com Cristo, como veremos no próximo ponto, também é sermos chamados de irmão. Meus queridos, Paulo tem sua identificação como apóstolo, Timóteo como irmão filiado a Cristo e em Cristo, e nós temos a nossa identidade. Qual é a tua identidade? Como é que você se define? Thomas Brooks, no livro Heaven on the Earth, o céu na terra, ele fala sobre a identidade em Adão e a identidade em Cristo. Ele diz que agora o crente é chamado a se enxergar em Cristo Jesus. É isso que confere identidade a você. Você é um cristão em Cristo Jesus. Qual é o problema? Às vezes nós tentamos nos definir apenas pelas afeições das coisas que temos neste mundo. Vamos lá, vamos falar de política. Eu sou de direita, eu sou de esquerda. As pessoas vivem por isso. Deixa eu me definir como uma pessoa que se encaixa dentro da sociedade desta maneira aqui. Ótimo. Deixa eu me definir como uma pessoa que participa de um grupo específico. Se você foi a um encontro de motos aqui em Cosmópolis, vocês já devem ter imaginado que eu fui, óbvio, né? Por ser motoqueiro eu fui. Você vai ver lá, ouviu um grupo. O grupo dos insanos, que são motoqueiros. E tem muitos outros grupos de motos por aí. Os abutres, outros que são mais conhecidos, por exemplo. E você vai ver que as pessoas, elas criam identidade a partir de então. Isso é comum da raça humana. Mas para nós cristãos a coisa é diferente. Sim, você pode ter um trabalho. Você pode pertencer a um grupo que lhe é lícito. Você pode tentar se encaixar dentro da sociedade de alguma maneira, porque nós não fomos chamados para viver bitolados da igreja para casa, de casa para igreja. Não, nós somos chamados para viver neste mundo. Mas o que define você é quem você é em Jesus. Paulo era apóstolo de Cristo. Timóteo é um irmão em Cristo. Você também é alguém que pertence a Cristo. E se porventura alguém adentrou aqui, nesta noite, e ainda não entende qual é a sua identidade neste mundo, saiba de uma coisa: somente Jesus pode dar uma identidade que faça sentido para a sua vida. Porque grupos humanos se separam. Talvez você já tenha participado de grupos. Eu não falo do WhatsApp, que é mais fácil de dissolver. Mas talvez você já participou de algum grupo na sua vida. Talvez você já participou de alguma área específica do trabalho com algumas pessoas. Talvez lá no passado você tinha um grupo seleto que você convivia, contava a sua vida, dentre outras coisas. E hoje não existe mais.
Parece que é uma identidade que se dissolve. Você pertence a um lugar que se dissolve, porque tudo na vida é passageiro. Mas Cristo é aquele que dá a nossa identidade nele e isso não pode mudar. Você aqui ou qualquer outro lugar pertence a Cristo, é de Cristo, vive em Cristo. Você nesta igreja ou em outra igreja que é bíblica, que é reformada, também do mesmo jeito. Você estando num trabalho ou em outro trabalho, numa área de atuação ou em outra área de atuação, no meio de alguns amigos mais conhecidos, outros não, a sua identidade nunca vai mudar. E outra coisa, essa identidade que o Senhor te dá, ela é eterna. Ela não muda, ela permanece para sempre. Porque somente Jesus pode dar a nós aquilo que é eterno, que é perene, que é perfeito. A identidade que temos em Cristo Jesus. Portanto, queridos, Cristo é a base para a nossa identidade, como vimos através dessa saudação no verso 1 de Paulo, é Ele que estabelece o nosso chamado em quem somos por meio da vontade de Deus em Cristo Jesus. Mas há uma segunda coisa aqui a ser observada, que essa identidade que nós recebemos de Cristo é para ser vivida na comunidade, e ela é sustentada pela graça e paz de Cristo. Ela é sustentada pela graça e paz de Cristo. Olha o que é que diz o verso 2: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Quando a Bíblia se refere aos cristãos como santos ou santificados, não é uma referência à capacidade das pessoas em serem puras no seu agir. Lembre-se que eu falei contra a meritocracia há pouco tempo, onde as pessoas acham que encontram favor diante de Deus. Então, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não mato, eu não roubo, eu não xingo, eu sou uma pessoa santa e pura. Biblicamente não é assim que funciona. Também não é a ideia que nós vemos da Bíblia da santificação progressiva, porque santidade é algo progressivo. Veja que existe um erro comum dentro das igrejas. A pessoa às vezes está num vício. Vou citar aqui o vício de cigarro, por exemplo. O vício da bebida. Aí quando a pessoa entra na igreja, ela fala assim: agora eu tenho que largar tudo de uma vez. Ou então algum líder instrui: não, larga isso, porque toda vez que você bota um cigarro na boca, Satanás entra junto. Toda vez que você bebe um gole de cachaça, Satanás vem junto. Queridos, a santificação é algo progressiva. A gente tem sim que deixar os vícios, mas tudo um passo de cada vez. Tudo aos poucos, buscando ajuda, seja na área da saúde, próximo a irmãos, e não simplesmente rasgar tudo abruptamente. Quando a gente vem para a igreja, quando a gente começa a fazer parte da igreja, existe aquele desejo comum no nosso coração de dar o nosso melhor para Deus. E isso é bom, isso é válido, isso é lícito. Mas você vai ver que cada dia que passa, no processo de santificação, a sua vida com Deus vai ganhando sentido. Santidade é crescente, é progressiva. Vida diante de Deus é uma peregrinação dia após dia. Às vezes você está aqui, às vezes você está aqui. Às vezes você está em cima, está santo, daqui a pouco você está lá, abatido, triste, cometeu algum pecado, mas existe a graça de Deus. Ótimo. Mas essa santificação aqui, os colossos são chamados de santos, trazem a ideia do que eles já são em Cristo Jesus. Por quê? Porque todo cristão, ele é santificado. O que é que significa santo? Santo significa separado, consagrado. Como elementos no Antigo Testamento que eram separados para Deus. E aqui vem outra aplicação. Não existe cristão que não esteja, de fato, separado deste mundo e das coisas deste mundo. Esse é outro problema encontrado dentro das igrejas. As pessoas vêm, consomem, desencargo de consciência no culto, sai e continua do mesmo jeito. Nem parece que é um cristão de verdade. Nem parece que foi chamado para ser diferente. Ao invés de ser luz, continua sendo trevas. Ao invés de ser sal, se torna insípido do mesmo jeito. Não, queridos, ser santo é ser separado.
Não é que nós somos perfeitos, mas o que confere a nós santidade é Cristo na nossa vida e os reflexos dessa verdade. Quantas vezes o nome do Senhor é envergonhado aí fora por causa de muitos que se dizem cristãos? Comerciantes já não querem mais vender para crentes, não querem fazer serviço para pessoas que se dizem crentes. Tudo por quê? Porque usam o nome de Deus, mas têm um péssimo comportamento. Usam o nome de Deus, mas vivem como ímpios. Não, ser santo é ser separado. E Paulo fala aqui então da condição. Eles são santos, ou seja, santificados em Cristo Jesus, mesmo que tenham falhas. Nós vamos ver que a igreja estava correndo um certo perigo. É como se muitos estivessem sendo seduzidos por isso, ainda que não totalmente dados a isso. Ele também chama essas pessoas de irmãos. E aqui voltamos. Assim como Timóteo é um irmão, os colossenses eram irmãos. E veja que é enfático isso aqui. Lembre-se do que Paulo diz em Romanos 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de ser ele o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o nosso irmão mais velho. E nós nos tornamos membros dessa família como filhos de Deus. E quando Paulo diz irmãos, tanto para Timóteo quanto aos irmãos em Colossenses, ele está trazendo a ideia de família. E o que nós somos em Cristo? Uma grande família. E nós às vezes não percebemos, mas existem aspectos da família que chamam a nossa atenção. Por exemplo, todo mundo que vem para essa igreja aqui, eu tenho a mesma conversa. Vem se tornar membro. Eu falo, ó, você vem para cá, mas esteja preparado para algumas coisas. Você vai ser magoado por alguém, mas você também vai magoar alguém. Alguém vai falar uma coisa com você que vai te entristecer, mas você também vai fazer a mesma coisa. Alguém vai pisar no seu calo, e você também vai pisar no calo de alguém. Mas é o nosso papel enquanto cristãos perdoar. O que você faz quando seu pai e sua mãe erram contra você? Quando um cônjuge erra contra você? Quando um filho erra contra você? E vice-versa. E assim vai. Você perdoa, você convive. Mas da igreja, pisou no calo, não, eu vou embora. Dessa igreja tem muita igreja que eu vou embora. Não quero viver aqui. Fulano de tal fechou a cara para mim. O pastor estava lá na porta com a placa. Pastor, fala comigo. Não falou, vou embora. Não, queridos, aqui é uma família. O que nos une é muito maior do que qualquer problema pequeno que nós podemos ter um com os outros. O que nos une é a pessoa de Cristo, é a obra de Cristo Jesus. E é por isso que você tem que dar valor a essa família também. Às vezes nós tendemos a não dar valor à família em Cristo. A gente só quer vir para a igreja, mas às vezes a gente não cuida do nosso irmão, não se importa com o nosso irmão, não ama o nosso irmão, não dá o braço, não dá o coração, não dá a vida, não se põe à disposição. Que família é essa? Nós precisamos viver como uma família que fomos chamados a ser em Jesus. Os colossos eram irmãos, Timóteo era um irmão. E nós somos irmãos em Cristo Jesus. E devemos viver como tais. Mas eles eram santos e fiéis irmãos em Cristo em Colossos. No texto grego, tem um formato, uma estrutura que Paulo faz, que é possível ver o jogo de palavras do apóstolo para ressaltar a localização espiritual e a localização física. Eles estavam em Cristo. Veja, localização, santos em Cristo, mas também em Colossos. E é possível com isso, queridos, que Paulo queira mostrar que o cristão deve viver na localização física de acordo com a localização espiritual que tem. Vocês estão em Cristo? Em Colossos, vivam como pessoas que pertençam a Cristo Jesus. Colossos era uma cidade que antes, principalmente no Império Persa, foi muito importante, mas na época de Paulo já estava em declínio. No século I
depois de Cristo, sofreu com terremotos, instabilidades políticas, ascensão de cidades vizinhas como Laodiceia e Hierápolis. É como se fosse Paulínia e Arthur Nogueira, uma coisa desse tipo. Eram cidades não tão próximas, mas que tinham mais ascensão em algumas coisas. Passaram a concentrar mais comércio e população regional. E a cidade já não tinha tanta importância. A cidade foi minguando. Mas o que tinha de mais importante naquele lugar? Aquilo que existe de mais importante no mundo, que é o Evangelho. E é o Evangelho de Cristo que dá significado ao lugar, e não o lugar ao Evangelho. Isso precisa ficar muito claro para nós. E quais são, meus irmãos, os lugares e meios que você convive aqui em Cosmópolis? Por onde é que você anda? Quais são os meios que você está? O que importa é que o Evangelho deve ser o centro aonde você estiver. Seja onde for, na escola, faculdade, qualquer outro lugar, o Evangelho deve fazer sentido nesse lugar. Tudo que você faz deve ser vivido de acordo com quem você é em Cristo. Essa é a sua identidade. E vejam, para ser salvo é preciso ser santo. Para ser santo é necessário pertencer a Cristo. Aqueles que pertencem a Cristo dão o significado do Evangelho ao lugar aonde estão. Esse é o nosso papel. Por que tem tanta gente perdida neste lugar? Por que tem tanta gente pautada no sincretismo religioso que a carta de Colossenses combate? Claro que com aspectos diferentes. Oh, pela vontade de Deus, sim. Mas porque também existe a negligência nossa, que dizemos ter o verdadeiro Evangelho, de não levá-lo às pessoas que necessitam. Vemos as pessoas caminhando para a morte, para o erro todos os dias, e não temos coragem de alertá-la dizendo: Cristo é a única coisa que pode redimir a sua vida. Precisamos ter este ímpeto, esta ação. Paulo diz a eles: graça e paz de Deus nosso Pai, que ela esteja com você. Era um cumprimento comum, conforme nós vimos aqui nas cartas, trazer saudações depois do remetente, depois da outra porção inicial da saudação. Muitos falavam assim: alegria para quem está ouvindo. Só que quando Paulo ele fala aqui, ele não está trazendo apenas um desejo educado quando ele invoca a paz de Deus, mas ele está trazendo aquilo que dá sentido a toda a sua teologia e verdade das Escrituras, que em Cristo nós temos graça, nós temos favor imerecido. É a graça que nos salva, é a graça que nos transforma. Graça significa o quê? Favor imerecido, um presente. Nós não temos nada para dar a Deus, é Deus que nos dá por pura misericórdia. Ele diz graça, mas também paz. E aqui ele usa o mundo greco-romano para falar de graça, e ele usa a paz como uma remetência ao Antigo Testamento, porque o povo de Deus é formado por judeus e gentios. Paz aqui é o shalom do Antigo Testamento. Nós temos paz com Deus. Lembra-se da bênção araônica. O nome de Deus ela é colocado no povo, eu tenho ensinado isso. Nós temos a bênção, a misericórdia, que é o Hesed, e o shalom. Significa que o povo de Deus tem uma paz nele que se concretizaria em Cristo Jesus. É algo fundamental. Então os crentes em Cristo, em sua identidade, têm graça e têm paz com Deus. Reconciliados por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, agora nós temos paz com Deus. Queridos, eu já estou encerrando esta mensagem. Mas o que fica claro é: Cristo é quem pode conferir a nós a verdadeira identidade que nós precisamos. Nós precisamos de Jesus. Jesus é o centro para nós. A tua identidade que você tem na mão é válida por pouco tempo. Você precisa dela para tudo. RG, CPF. A tua carteira de motorista, que consiste em uma identidade sua, ela também passa. E quando você se for, ela deixa de existir. Mas a sua identidade em Cristo jamais mudará, porque está alicerçado na rocha verdadeira. Portanto, queridos, a
combater heresias, entender a suficiência de Cristo, que é o aspecto central da carta de Paulo aos Colossenses, que possamos nos lembrar sempre da identidade que nós temos nele. Antes nós éramos perdidos pecadores, sem luz, mas Cristo nos amou e nos livrou. E é isso que nós vamos cantar neste momento, em resposta ao que nós acabamos de ouvir. Convido a igreja a colocar-se de pé.